alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice, este que é o quarto apêndice do nosso trimestre. Os irmãos já sabem que quando nós entendemos que haja algum assunto que possa ser complementado, né, nós colocamos alguns apêndices, longe de nós de falarmos de alguma incompletude ou falha das lições da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Muito pelo contrário, nós sempre agradecemos a Deus pelo primor do material, da qualidade das lições bíblicas. Mas há algum tema, algum assunto que não foi tratado, até pela exiguidade do tempo, pela limitação do próprio trimestre, e nós entendemos que, por vezes, isto possa ser feito pelo portal Escola Dominical, não só para enriquecer a sua aula da Escola Bíblica Dominical, mas para também até dar matéria para cultos de ensino, cultos de doutrina durante o trimestre letivo. Neste primeiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estamos falando sobre o avivamento espiritual. E então, resolvemos também fazer um estudo a respeito do avivamento espiritual após o arrebatamento da igreja. Então, esse apêndice tratará sobre este assunto, o avivamento espiritual após o arrebatamento da igreja. Os irmãos sabem que nós estamos vivendo o tempo da igreja, este tempo que os estudiosos das Escrituras chamam de dispensação da graça. É um período que começa lá no dia de Pentecostes, ou mais propriamente na ressurreição de Cristo, e vai até o dia do arrebatamento da igreja. Isso porque Jesus prometeu buscar a sua igreja, antes que viesse a ira futura. O apóstolo Paulo nos deixa isto claro lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O próprio Jesus, na carta que encaminhou à igreja em Filadélfia, ele diz, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E o próprio Jesus, antes mesmo de morrer, já nas suas últimas instruções, ele disse lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus prometeu vir buscar a sua igreja antes que o mundo passasse por um período que, lá na carta à igreja de Filadélfia, Jesus denominou de hora da tentação que há de vir sobre o mundo, e Paulo denominou de ira futura. Na verdade, nós estamos num período em que a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a coluna e firmeza da verdade, que é o sal da terra e a luz do mundo, aqueles que creram em Jesus,
está anunciando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. E chegará o dia em que Jesus voltará. E é muito próximo este dia. Os sinais que ele indicou da sua volta estão todos aí se realizando, à vista de todos. E o dia em que Jesus vier buscar a igreja será levada, será arrebatada. O apóstolo Paulo bem explica isso lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Também, lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento da igreja é essa retirada repentina, num abrir e fechar de olhos da igreja da face da terra. E aí, então, na terra sobrarão apenas 2 povos, porque os irmãos sabem que atualmente há 3 povos na terra. O apóstolo Paulo fala disso lá em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então nós temos aqui 3 povos: os judeus, o povo de Israel, os gentios, que são as demais nações, e a igreja de Deus, que são os judeus e os gentios que creram em Jesus e que agora pertencem à igreja. É a igreja que está anunciando a salvação, e nós vimos que agora, neste período, a igreja, ela vive os avivamentos. O avivamento é aquela vida espiritual abundante, crescimento espiritual, a nitidez espiritual, a agilidade espiritual ou a renovação espiritual que se dá na igreja e que repercute no mundo. Repercute entre judeus e gentios mediante a salvação das almas. Então, o avivamento espiritual se realiza hoje por meio da igreja. O pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, que é o pioneiro das videoaulas na internet, ao ministrar a lição 2 deste trimestre, sobre o avivamento no Antigo Testamento, e nós colocamos aí, transcrevemos ali a fala na aula dele, e até colocamos no nosso esboço o endereço da aula dele, para quem tiver importância. Ele mostra que o avivamento hoje se dá quando alguém impulsionado pelo Espírito Santo, um crente, que é templo do Espírito Santo, porque cada salvo é templo do Espírito Santo. Veja lá, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19.
Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Jesus disse que mandaria o Espírito Santo para que estivesse conosco e habitasse em nós. Cada um de nós é templo do Espírito Santo. Então, diz o pastor Luiz Henrique, com muita propriedade, como sempre, que nós somos impulsionados pelo Espírito Santo. Algum crente é impulsionado pelo Espírito Santo e começa a clamar a Deus para que tenha mais vida espiritual, para que haja nitidez espiritual, para que haja crescimento espiritual, para que haja agilidade espiritual, para que haja renovação espiritual. E ao clamar a Deus, outros crentes vão se achegando a Ele. E Deus, então, atende a este clamor e ocorre um avivamento. O avivamento se dá hoje pela igreja, por nós que somos templo do Espírito Santo. Mas chegará o dia em que Jesus arrebatará a igreja. E aí só ficarão aqui na terra os judeus e os gentios. E a pergunta que se faz é: haverá avivamento espiritual? Depois do arrebatamento da igreja, que é o fato que dá início aos acontecimentos finais da história da humanidade, as chamadas últimas coisas. Após o arrebatamento da igreja, haverá avivamento espiritual? A resposta é que sim. Sim, porque o avivamento espiritual é uma ação do Espírito Santo. Não é uma ação da igreja. Veja que o pastor Luiz Henrique ensinou que o salvo ele é impulsionado pelo Espírito Santo. Ora, se o salvo ele é impulsionado pelo Espírito Santo, o avivamento não é algo que vem da igreja. É algo que vem do Espírito Santo. Tanto que nós já fizemos aqui um estudo, na lição 2, sobre o avivamento no Antigo Testamento. Lá não havia igreja, mas já havia avivamento. Nós fizemos aqui um apêndice sobre o avivamento no Éden, o último apêndice, o apêndice anterior, o apêndice número 3, nós falamos sobre o avivamento do Éden até Babel. Não existia igreja ali. Nós falamos do avivamento na vida dos patriarcas. Lá não havia igreja. Nós falamos no avivamento do tempo de Israel. Lá também não havia igreja. Nós falamos no avivamento no ministério de Jesus. Ainda não havia igreja. O próprio Jesus, durante o seu ministério, disse: edificarei a minha igreja. Então, o avivamento é uma ação do Espírito Santo. E, como tal, o Espírito Santo já agia antes da igreja e continuará agindo depois da igreja. Então, nós teremos, sim, avivamento espiritual depois do arrebatamento da igreja. Agora, o avivamento depois do arrebatamento da igreja terá contornos diferentes. Por quê? Porque hoje nós vivemos o tempo do derramamento do Espírito. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Atos, capítulo 2, versículo 16. O próprio apóstolo Pedro explica o que era o dia de Pentecostes, o que estava acontecendo no dia de Pentecostes. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão.
Então, houve um derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em cada salvo, em cada integrante da igreja. E por isso, o Espírito Santo atua hoje de forma plena. Entretanto, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não mais operará desta maneira. Ele continuará operando, mas ele voltará a operar de modo limitado. Porque hoje o Espírito Santo atua de forma ilimitada. Por quê? Porque é assim que ele opera desde a vinda de Jesus. Jesus, lá, está escrito lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. E Jesus atuou plenamente no Espírito Santo. Nós estudamos isso na lição número 4, sobre o ministério avivado de Jesus. E a igreja é o corpo de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, a plenitude do Espírito Santo que atuava em Jesus continua atuando na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E por ser o corpo de Cristo, a coluna e a firmeza da verdade, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo 2, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja, que é a luz do mundo, sal da terra, a coluna e firmeza da verdade, o corpo de Cristo, ela prossegue agindo de forma ilimitada o Espírito Santo. Mas quando a igreja for retirada da face da terra, nós não teremos mais este povo na plenitude do Espírito. Aí o Espírito vai voltar a operar por medida, como antes do ministério de Jesus. Então, agora nós teremos avivamento espiritual. Sim, porque o Espírito Santo continuará agindo, mas este avivamento espiritual será limitado. A primeira grande limitação, e acho que a mais importante limitação deste avivamento espiritual, é que neste período, depois do arrebatamento da igreja, esta hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, este momento da ira futura, que é chamado de grande tribulação, este é um período em que nós teremos aqui duas características. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela assim se refere ao grande tribulação. Lá no capítulo 22 da nossa declaração de fé, no item 3, na página 187, diz assim, que a grande tribulação é uma etapa da história que foi determinada por Deus para fazer justiça
contra a rebelião dos moradores da terra e também para preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias. E esse ensino, como toda a nossa declaração de fé, é baseada nas Escrituras. Lá em Amós, capítulo 4, versículo... primeiramente, lá em 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O período da grande tribulação é esse período da vingança de Deus. É o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Veja que Jesus, quando leu este trecho na sinagoga de Nazaré, ele parou no ano aceitável do Senhor, que é este tempo que nós estamos vivendo. Mas, quando Jesus buscar a igreja, termina o ano aceitável do Senhor e começa o dia da vingança do nosso Deus. E o outro texto em que se baseia a nossa declaração de fé é Amós 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, os irmãos vejam que é um período, e vai ser um período de 7 anos, em que Deus vai castigar os que rejeitaram a Jesus como Salvador e preparar Israel para que Israel se converta. Porque, conforme a revelação que Deus deu ao profeta Daniel, 70 semanas de anos estavam determinadas ao povo de Israel para a sua conversão, desde o dia em que se reedificasse Jerusalém. E falta uma semana, faltam 7 anos. É quando Jesus entrou em Jerusalém, sentado num jumentinho, completou 483 anos desde a ordem que o rei Artaxerxes deu para que Neemias reconstruísse Jerusalém. Mas quando Israel rejeita Jesus, este tempo para. E agora faltam 7 anos. Esses 7 anos somente começam a ser contados quando Jesus arrebata a igreja. Então, aí nós temos o período da grande tribulação. Então, o avivamento vai haver, mas com uma grande limitação. Qual é esta limitação? Como Deus vem castigar os impenitentes e preparar Israel para sua conversão, não haverá resistência ao mal. A Bíblia é bem clara ao dizer que depois do arrebatamento da igreja, quem resistia ao mal era a igreja. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é este um que resiste? É o povo de Deus. É a igreja do Senhor. Ela resiste. É o corpo de Cristo. Ela resiste ao mal. É por isso que o irmão do Senhor, Tiago, ele diz, lá no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A igreja resiste ao diabo, mas quando ela for tirada da terra, não haverá resistência ao maligno.
Então, a ação do Espírito Santo ela já não é plena, ela volta a se dar como era antes da igreja, ou seja, de forma limitada, atuando em pessoas individualmente. Não haverá mais o derramamento do Espírito Santo, ela atuará em pessoas, como atuava antes nos profetas. Lembremos de Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado aos pais, né? Vamos ler direitinho aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho. Filho falou e fala pela igreja, que é corpo do Filho, mas a igreja terá subido. Então agora Deus falará novamente por meio de profetas, de forma limitada e com uma grande limitação, sem resistência ao mal. Neste período não haverá resistência ao mal. O profeta Daniel fala sobre isso. Daniel, capítulo 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, o anticristo, que é o líder que se levantará neste período, ele destruirá os santos do Altíssimo. E eles serão entregues nas suas mãos. Em Apocalipse, capítulo 13, quando se fala desta mesma personagem, está escrito, versículo 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Então, neste avivamento, não haverá resistência ao mal. O primeiro avivamento mencionado após o arrebatamento da igreja é precisamente o avivamento, a ação do Espírito Santo, que levará à conversão das pessoas que serão usadas pelo Espírito Santo. Eu disse que agora, com o arrebatamento da igreja, nós voltamos ao tempo anterior. E o tempo anterior, Deus atuava por meio dos profetas. E na grande tribulação nós teremos dois tipos de profetas. Um grupo de 144 mil judeus que pregarão o evangelho na grande tribulação, que é o evangelho do reino. Por que evangelho do reino? Jesus diz que é este evangelho que será pregado. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Estes pregadores são 144 mil judeus. Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel.
estes vão pregar o evangelho do reino. A igreja subiu, não tem mais quem pregue o evangelho. Aí o Espírito Santo, de uma forma que as Escrituras não nos falam, ele levará à conversão estes 144 mil judeus, para que eles preguem o evangelho do reino. Por que evangelho do reino? Porque hoje nós pregamos o evangelho da graça de Deus, o evangelho da salvação. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Só que Jesus já vai ter voltado. Não haverá mais resistência ao mal. Então a pregação deve ser: Jesus salva e brevemente reinará sobre a terra. É o evangelho do reino. Então, esses 144 mil, haverá um avivamento para convertê-los. Como isto se dará, não sabemos. Mas isto não nos impressiona. O Espírito Santo se revelou a Simeão, aquele que apresentou Jesus lá no templo. Né? A Bíblia diz que o Espírito Santo se revelou a ele num período em que havia silêncio profético. A Bíblia também diz que Deus chamou Abrão para que ele saísse da sua terra, da casa da sua parentela, para a terra que ele lhe mostraria. Mas não diz como Abrão, no meio de um povo idólatra, como era o povo de Ur dos Caldeus, se converteu. A Bíblia não fala como Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, no meio de um povo idólatra, extremamente mau, como eram os cananeus. A Bíblia também não diz como Jó servia a Deus na terra de Uz, onde todos eram idólatras. A verdade é que Deus tem seus caminhos. E Deus irá promover um grande avivamento espiritual, porque converterá 144 mil judeus. Ao mesmo tempo, Deus levantará 2 profetas para pregarem a palavra e para fazerem sinais, prodígios e maravilhas. Veja que os 144 mil não realizarão milagres, mas estes 2 profetas realizarão milagres. São as famosas 2 testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus, diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Então, os irmãos vejam que Deus vai promover esse primeiro avivamento depois do arrebatamento da igreja, convertendo esses 144 mil que pregarão o evangelho do reino e as 2 testemunhas, estes 2 profetas, que a exemplo não são Elias nem Moisés, mas a exemplo de Elias e de Moisés, eles também farão milagres. Estes homens pregarão o evangelho e as pessoas se converterão. A Bíblia diz que multidões se converterão. Veja lá Apocalipse, capítulo 7. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém a podia contar, de todas as nações, de tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E é, inclusive, dessa passagem, que eu estou lendo Apocalipse, capítulo 7,
versículo 9, e o nosso textuário está justamente aqui em 7 e 15 de Apocalipse. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o sono. Desculpe, 7:17, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Quem são estes? O anjo disse para João, capítulo 7, versículo 4. Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então haverá uma multidão de pessoas que serão salvas por este avivamento espiritual promovido. Primeiro, o Espírito Santo se revela aos 144 mil judeus que se convertem e às 2 testemunhas que são levantadas como profetas. Eles pregam o evangelho e pessoas creem no evangelho. Mas agora veja que agora não é uma ação do Espírito Santo plena por meio da igreja. Não. O Espírito Santo está em cada um desses pregadores. Eles têm de ir pregar e as pessoas creem. Os profetas são levantados e eles pregam, profetizam e fazem milagres. As pessoas se convertem. E quem se converter será morto. Eu acabei de ler aqui que as próprias 2 testemunhas serão mortas pelo anticristo. Os 144 mil serão mortos também. Lá no capítulo 14 do livro do Apocalipse, eles aparecem no Monte Sião, cantando um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, quer dizer, no céu. Eles já estavam mortos. Todos os que crerem também serão mortos. Porque não haverá resistência ao mal. O anticristo poderá destruir os santos do Altíssimo. Irá vencer, ser permitido que vença. Então, neste avivamento, com exceção no caso dos profetas, das 2 testemunhas, que ali haverá milagres e sinais, não há registro que isto acontecerá com 144 mil. Eles pregarão o evangelho, as pessoas crerão de forma individual, mas todos serão mortos. É este o avivamento que haverá durante a grande tribulação, a primeira metade da grande tribulação. Na metade da grande tribulação, o anticristo ele profanará o terceiro templo que será construído com a anuência dele, e por isso boa parte dos judeus crerá que o anticristo é o Messias. Veja que esses 144 mil judeus são minoritários no meio do povo judeu. Serão perseguidos inclusive por judeus, porque os judeus crerão que o anticristo é o Messias. Mas quando o Messias quiser ser adorado como Deus e colocar uma imagem sua no templo em Jerusalém, aí o povo de Israel vai acordar, vai ver que ele não é o Messias. Aí ele rompe o pacto que ele fez com Israel e começa a perseguir Israel. Israel vai fugir, os judeus vão fugir para o deserto da Judeia. E aí começa a segunda metade da grande tribulação, quando Deus começa a lançar os castigos sobre a terra, que são as 7 trombetas e as 7 taças que estão escritas no livro do Apocalipse. As 2 testemunhas terão morrido, e seus corpos, inclusive, estarão expostos em Jerusalém, como uma prova de que o anticristo é que é o verdadeiro Deus, e não Jesus que era pregado por eles. Todos os que creram em Jesus terão sido mortos. Os 144 mil que pregavam também. Haverá avivamento na segunda metade da grande tribulação? E a resposta é
afirmativa. Irmãos, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas quem vai pregar então? Não há homem que possa pregar, porque os 144 mil foram mortos. Os que creram na mensagem deles e na mensagem das duas testemunhas também foram mortos. E como sabemos que eles estão mortos, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Os que creram foram mortos. As duas testemunhas foram mortas. Os 144 mil foram mortos. Como então haver um avivamento espiritual? O avivamento é uma ação do Espírito Santo. Deus escala 3 anjos para pregarem o que agora é chamado de Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Anjos são escalados para pregar o Evangelho. Porque o anticristo, ao profanar o templo e se sentindo senhor de toda a situação, até porque matou as duas testemunhas, ele vai implantar o seu sinal. Ninguém poderá comprar ou vender sem o sinal da besta. E isso o falso profeta promoverá. O falso profeta é o líder religioso que leva o povo a adorar ao anticristo. E então vêm estes anjos dizendo que Jesus vem logo reinar, que vai cair Babilônia, o sistema do anticristo, que não se pode adorar senão a Deus e que não se pode colocar o sinal na testa. Mais uma vez, a pregação da palavra. E os irmãos vejam que a ação do Espírito Santo é sempre feita pela palavra de Deus. Não há avivamento sem palavra. Mas agora os anjos pregam. É um episódio sobrenatural. A pregação de anjos. Mas não há sinal, não há maravilha. Alguns ainda morrerão. Veja que com aqueles que morreram, ainda não tinha acabado a primeira metade da grande tribulação, no 6º selo, no 5º selo,
Mas Deus fala, olha, vai morrer outros ainda. E imaginamos que alguns que crerem nesta mensagem dos anjos irão morrer. Por quê? Porque o texto segue dizendo, Apocalipse 14, 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os sigam. Então aqui há uma menção à morte. Isto nos leva a entender que não serão todos, como foi na primeira metade da Grande Tribulação, mas na segunda metade da Grande Tribulação, alguns morrerão por terem crido na mensagem dos anjos, não adorando a besta, não crendo que Jesus logo virá para reinar e não aceitando o sinal na testa e na mão, o sinal da besta. Não serão todos, mas alguns ainda morrerão. Quem crer por esta ação da pregação do Evangelho eterno não verá sinais, não verá prodígios, poderá inclusive ser morto. Mas no final da grande tribulação, quando o anticristo estiver para destruir o povo judeu, que, como eu disse, está lá no deserto da Judeia, quando ele reunir as nações contra Israel na batalha do Armagedon, aí ocorre o último e maior avivamento da grande tribulação. Aí sim nós teremos o derramamento do Espírito Santo, a conclusão da profecia de Joel, mas agora sobre o povo judeu. Encurralado, o povo judeu clamará a Deus, será impulsionado pelo Espírito Santo para clamar a Deus. Os judeus que estão ali cercados, sem saída, eles clamarão a Deus. Veja, e isto quem nos diz é o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, no capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimom no vale do Megido. E a terra panteará, cada linhagem à parte. A linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Israel vai se converter e reconhecer que Jesus é o Messias. Porque no momento que eles clamarem a Deus, Jesus aparecerá. Aleluia. Jesus aparecerá lá na altura de Edom, que é lá no norte do deserto da Judeia. É o que diz Isaías, capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas?
Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Jesus surgirá e os judeus reconhecerão que Jesus é o Cristo. E ninguém reconhece que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aí o Espírito Santo é derramado só sobre Israel. Israel é salvo. Terminam as 70 semanas reveladas a Daniel. E aí acontece o quê? Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Israel será salvo. Este avivamento espiritual, o Espírito Santo será derramado. Completa-se, a profecia de Joel começou seu cumprimento no dia de Pentecostes, mas terminará neste dia, no dia da batalha do Armagedon, no fim da grande tribulação. Israel se converterá e será salvo para sempre. Veja que a Bíblia diz que extinguirá a transgressão, dará fim ao pecado, expiará a iniquidade. Israel será salvo para ser o reino sacerdotal e o povo santo no milênio, onde Jesus reinar. Aqui é o último avivamento da grande tribulação. O Espírito Santo impulsiona o povo judeu e o remanescente de Israel crê que Jesus é o Messias. O Espírito Santo é derramado sobre eles e eles são salvos e salvos para sempre. Jesus, reconhecido como Messias, põe seus pés no Monte das Oliveiras e lá o mundo tem um grande terremoto. Ele vence o anticristo e o falso profeta, lança-os vivos no lago de fogo e enxofre. O diabo e os seus anjos são presos e Jesus passa a reinar sobre Israel e sobre a terra. Aí começa o milênio. No milênio, Jesus estará reinando. O diabo e os seus anjos estarão presos. E todos terão o conhecimento do Senhor. O profeta Isaías fala do milênio lá no capítulo 11. Ele diz o seguinte, versículo 9: Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria, do Egito, de Patros, de Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. O povo judeu se reunirá todo salvo para sempre, para ser sacerdote, ser aquilo que Deus sempre quis que Israel fosse, reino sacerdotal e povo santo. Haverá o conhecimento do Senhor. O diabo está preso, seus anjos, não há tentação. Jesus estará reinando. Haverá justiça e paz sobre a terra. A terra será restaurada. Não haverá guerra. Haverá paz. Haverá justiça. E todos servirão a Deus. A terra retornará a um estado como era do Jardim do Éden. Haverá avivamento espiritual? Isso é o avivamento espiritual. Avivamento espiritual, lembram, existia lá no Jardim do Éden. Toda viração do dia, Deus vinha
E o homem tinha intimidade com Deus, crescia espiritualmente, tinha uma vida intensa, porque ele era renovado com a árvore da vida, a vida física não perturbava a sua vida espiritual, e havia obediência, serviço e intimidade com Deus. É isso que haverá no milênio: obediência, serviço e intimidade com Deus. Como se dará essa intimidade com Deus? A terra se encherá do conhecimento. Israel é o reino sacerdotal. Os judeus estarão a ensinar a palavra de Deus para os povos, porque uma das funções do sacerdote é precisamente o ensino da palavra. Veja lá Levítico capítulo 10, versículo 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Israel deverá ensinar as outras nações a respeito da lei do Senhor. Veja também Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8. 8 e 21, 22. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Os judeus ensinarão a lei para o povo, para todas as nações. E as nações virão até Jerusalém, que terá o seu nome mudado. Os irmãos lembram, no trimestre passado, a nossa última lição foi precisamente com o título O Senhor está ali, que é Jeová Shammah, que é o nome que terá Jerusalém. Será construído o quarto templo, e lá o povo virá, as nações virão adorar ao Senhor no templo de Jerusalém, que terá como nome Jeová Shammah, o Senhor está ali. O próprio profeta Zacarias diz, e acontece, capítulo 14, versículo 16: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas, que é a festa dos tabernáculos. Então todos virão ter seu momento de intimidade com Deus, vindo a Jerusalém adorar a Deus. É um avivamento contínuo, onde há obediência, serviço e intimidade com Deus. As nações virão servir a Deus. E haverá crescimento espiritual, nitidez espiritual. Haverá pecado, sim, no milênio. No milênio haverá pecado. Como nós sabemos que haverá pecado? Por algumas passagens. Por exemplo, Isaías capítulo 11, quando ele descreve, versículo 4: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então haverá o ímpio. A Bíblia também fala que haverá pecadores no milênio. Pecadores no milênio. Lá em Isaías, capítulo 65, versículo 20,
Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então veja que com a restauração da natureza também haverá uma longevidade. Nós não teremos a árvore da vida, porque não teremos vida indefinida, mas Deus irá dar uma longevidade ao homem, até por causa das mudanças. Aí sim, nós teremos mudanças climáticas na Terra. Este é o avivamento contínuo que haverá no milênio. As pessoas buscando a Deus, sendo instruídas no caminho de Deus, querendo ter intimidade com Deus. Mas no final do milênio, o diabo será solto e muitos serão enganados por ele e se rebelarão contra o Senhor Jesus e serão todos estes rebeldes destruídos. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Aí, veja que no milênio nós temos um avivamento espiritual contínuo e um momento de tentação e de rebeldia. É o inverso que acontece hoje. Hoje nós temos momentos de avivamento espiritual e rebeldia contínua. No milênio isso será invertido. E depois que terminar esta rebelião, este céu e terra desaparecerão. Teremos o juízo do trono branco. E depois teremos novos céus e nova terra em que habitam a justiça, como diz o apóstolo Pedro, lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nestes novos céus e nova terra, na nova Jerusalém, Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Neste novo céu e nova terra, teremos avivamento espiritual? A resposta é sim. Veja o versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Nós estaremos para sempre com o Senhor, habitando com Ele. Ele não irá visitar-nos como fazia no Éden, para o primeiro casal. Nós estaremos habitando com Ele. E Ele é a fonte de vida. Ele é o manancial da vida, como diz o salmista, no Salmo 85. O Salmo 85, versículo 6, que nos diz: Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Para sempre estaremos aprendendo com o Senhor, crescendo espiritualmente, porque Deus é infinito, nós somos finitos, limitados, mas a nossa convivência com Deus nos fará ter cada dia mais vida, cada dia estaremos crescendo espiritualmente, infinitamente. É este avivamento eterno que nos reserva o Senhor. Amém.